Oi, eu sou o Felipe e hoje a gente vai começar a pós-produção, continuando falando sobre composição visual. A composição visual na pós-produção ela é complementar à composição visual que você fez na produção. Não dá para refazer a composição visual, mas dá para complementar, agregar ou deixá-la mais aparente. Você pode, por exemplo, cortar melhor uma foto, centralizar melhor um objeto, mas não dá para fazer grandes mudanças com relação ao que você já começou. Eu vou começar pela cor, porque é o ponto principal de diferença entre as duas composições visuais. A composição visual na produção tem mais a ver com a temperatura do ambiente, com a psicologia que você vai utilizar, com os elementos que você vai mostrar, a roupa que o personagem está usando, ou enfim. Já na pós-produção, o seu objetivo vai ficar em cima dos gráficos. Por exemplo, o gráfico que você utilizar na pós-produção, ele tem que combinar ou tem que ser uma cor que faça sentido com o que você fez na produção. Por exemplo, eu estou usando o fundo azul e a cor que eu estou usando predominantemente no meu gráfico é azul. Na anterior, tanto o gráfico quanto a cor do fundo do cenário eram amarelos. As cores, quando você vai trabalhar com artes ou com produção do ponto de vista de pós-produção, é importante entender como que elas se comportam. Para entender isso, vamos voltar lá atrás. As cores primárias são azul, vermelho e amarelo. Isso do ponto de vista de tinta. Eu já vou falar sobre o monitor e que tem uma pequena diferença. As cores secundárias são as combinações diretas dessas cores. As cores terciárias são as combinações diretas das cores secundárias. Juntando tudo isso, a gente tem uma coisa chamada círculo cromático. Esse círculo, ele é muito útil para a gente escolher qual cor a gente vai trabalhar, porque esse círculo demonstra a interação entre elas. Por exemplo, a gente pode ter uma combinação monocromática, onde vai variar um pouquinho a claridade ou a intensidade dessas cores, mas ela vai manter ele próximo daquela cor que a gente selecionou, só variando as quantidades, igual eu estou aqui. O fundo azul, vários tipos de azul, mas tudo no azul. Já as combinações complementares, elas são principalmente utilizadas para destacar. É uma ponta do círculo cromático contra a outra ponta do círculo cromático. E o outro tipo muito interessante de combinação que a gente também tem é a combinação tríade, em que a gente desenha basicamente um triângulo e cada ponta desse triângulo vai estar em um ponto de combinação cromática. Essa composição é utilizada principalmente para criar um ambiente mais memorável, em que você tem as cores distribuídas em proporções às vezes diferentes, mas distribuídas de uma maneira que vai chamar a atenção do ambiente. Levar em consideração esse círculo cromático impede que as cores fiquem bregas, fiquem cafonas. Basicamente é isso a função dele. Quando se trabalha com edição, principalmente em computadores, o círculo cromático ele funciona de um jeito diferente, porque o preto não é exatamente somar cores e sim subtrair. E algumas escalas funcionam em RGB, que é vermelho, verde e azul. Só que, do ponto de vista de círculo cromático, para tomada de decisão de qual cor você vai usar, ainda fica valendo aquela questão, cores primárias, secundárias e terciárias. Uma ferramenta que eu acabo usando bastante também é o Adobe Color. Ele é uma ferramenta também gratuita da Adobe, é um site, só você entrar aqui, color.adobe.com, que você vai chegar, o link vai estar aqui na descrição também, e nele você pode fazer as composições, monocromático, análogo em que as cores são parecidas, ou tríade, que é o que eu te mostrei, ou complementar, que é os lados do disco cromático. Caso você queira, aqui também tem a opção de explorar, onde você pode ver alguns tipos de combinação que são bem interessantes. Você também tem o tendências, que vai te mostrar algumas coisas que estão em ascensão do ponto de vista de cores. Isso te permite escolher as cores do seu trabalho ou que você vai utilizar na sua composição gráfica de edição de uma maneira muito mais eficiente. Outra coisa que é muito importante você pensar também muito bem em como escolher são as fontes que você vai utilizar. Tipografia. Elas são divididas em 3 categorias basicamente: com serifa, sem serifa e script. Com serifa são essas voltinhas
voltinhas que tem embaixo da letra, esses pezinhos, esses detalhezinhos. Ela vai te dar mais conforto na leitura, mais continuidade no texto que você está utilizando. Geralmente ele é melhor em parágrafos, em textos corridos ou textos muito longos. Tá? Se você quer demonstrar também, quer dar mais classe, quer dar mais elegância, aposta numa fonte com serifa. Já se você quer demonstrar mais modernidade, mais impacto, mais destaque, a aposta é uma fonte sem serifa, ela que tem a largura fixa, ela não tem tanta variação de tamanho, por exemplo. Essas fontes elas chamam mais atenção e no digital elas funcionam um pouquinho melhor, elas dão mais legibilidade, já vamos falar sobre isso. A Script, ela vai te dar uma característica mais humanizada, mais próximo e mais pessoal. Às vezes você precisa de dar essa script para poder fazer alguma coisa mais personalizada, mais pessoal para o teu público. Isso funciona tanto para marcas quanto para tudo. Você pode, por exemplo, pegar uma fonte script e combinar ela com uma fonte serifa que vai funcionar muito bem, ou vice-versa. Mas sempre tenta trabalhar as três de maneira mais independente. Um projeto elegante, ele tem a sua personalidade. Um projeto mais tecnológico, ele tem a sua personalidade. Não fica trocando tanto. Cada projeto ou cada ideia tem um jeito de trabalhar. Vai depender muito de qual é o seu objetivo, qual é o seu roteiro, qual é o seu planejamento. Também existe algumas outras variações quando se fala de fonte. Tem a condensada, em que as imagens, em que os caracteres vão ficar todos apertados. É uma estratégia bem interessante para usar palavras grandes quando você está montando uma arte ou montando uma composição vertical. Porque você consegue colocar mais letras em um curto espaço e ainda manter o seu impacto. Existe o formato regular, que é o que todo mundo está acostumado. O negrito, que ele aumenta o impacto, aumenta o peso da letra, diminui um pouquinho a sensibilidade ou a delicadeza dela. Se eu quero uma mensagem mais elegante, por exemplo, eu não posso colocar em negrito. Já o itálico, ele dá uma certa celeridade no texto. Ele acelera a leitura. Então, se eu quero deixar ele um pouquinho, se eu quero dar a impressão no meu texto que ele está rápido ou que é alguma coisa que é para acelerar, que é para ser dinâmico, que é para ter velocidade, o itálico é uma boa saída de composição. Também tem a variação de caixa alta e caixa baixa. A caixa alta ela te dá poder, a caixa baixa te dá carisma. Então, depende do caminho que você vai escolher. Por exemplo, você pode usar apenas caixa baixa no seu título ou na sua mensagem de destaque. Isso vai deixar uma mensagem mais carismática. Ou você pode fazer ela inteira em caixa alta. Isso te dá uma mensagem mais poderosa, mais bruta, mais forte. É importante também não ficar variando muito as suas decisões de outras produções. Ou, por exemplo, se eu tomar a decisão de fazer um clássico, eu vou ter que seguir o clássico até o final da produção, porque senão eu vou perder a coerência e a unidade visual. Isso é basicamente o que une todos os elementos da peça. A cor que eu escolhi, o jeito que eu fotografei, o jeito que eu filmei, a fonte que eu estou escolhendo, a composição de elementos que eu estou colocando, as formas que eu usei para fotografar, tudo isso vai criando essa unidade. Ela precisa ser planejada. Se você não se preocupa com essa unidade, você vai começar a colocar elementos que não combinam entre si, com cores que não fazem muito sentido e vai acabar perdendo essa unidade, deixando a sua peça ou a sua arte, o seu material mais feio. Outro ponto da coerência visual também é a questão do espaço positivo e espaço negativo. Espaço positivo é o que já está sendo utilizado, espaço negativo é o que está disponível. Aqui, por exemplo, o cachorrinho é o espaço positivo, já o gramado é o espaço negativo. Eu posso colocar texto, eu posso colocar elementos, eu posso colocar marcas em cima do espaço negativo sem restrição nenhuma. Por isso que a coerência e a unidade é tão necessário. Você precisa fazer uma produção que te permita uma edição futura. A hierarquia das informações também é algo que é extremamente importante. Você consegue utilizar a proporção áurea, por exemplo, para poder dar hierarquia para as coisas, dando mais destaque à posição que eles vão ficar usando a regra dos terços, por exemplo. Entretanto, quando se fala de hierarquia de informação, existe mais um elemento que dificulta um pouquinho essa distribuição, que é a leitura. Se você usa fontes muito grandes, muito garrafais, você vai chamar mais atenção para elas primeiro, depois para fontes menores. E também tem a questão de você ler da direita para a esquerda, de cima para baixo. Isso causa que a primeira leitura que a gente faça numa peça ou numa imagem, quando a gente vê, é a chamada leitura dinâmica. Nisso, a gente meio que segue uma linha do ponto mais alto do lado esquerdo
para o ponto mais baixo do lado direito. Essa linha de leitura é a primeira linha de leitura. Todas as informações que estiverem próximas a essa linha vão chamar mais atenção do que as outras. A segunda linha é correr o rodapé, por isso que a legenda fica nesse lugar, por exemplo. Você viu a imagem, você entendeu e aí você está lendo o que está acontecendo. E a última parte que é prestar atenção é a linha contrária de volta para cima, fazendo como se fosse essa ampulheta invertida. Essa é a sequência de atenção de uma peça. Sempre que eu vou montar isso, vai ter isso. A prova disso é que no Instagram, no número 1 é a fotinha do usuário que postou o Reels, no número 2 são as opções de curtir, compartilhar e comentar, no número 3 são os dados, rodapé e tudo mais, e no número 4 nem tem alguma coisa. Em cartazes de filme, por exemplo, também é utilizada essa lógica. Nesse, por exemplo, nem tem texto na posição 3 e 4, mas sabendo da posição 3 e 4, ele colocou a imagem da moça olhando para o monstro. É essa leitura que a gente faz. Uma parte também muito importante acaba sendo a organização em grid. É como que eu vou distribuir ou quais os espaços que eu tenho para poder utilizar. Sempre você vai utilizar esse diagrama. Primeiro você vai começar definindo uma margem. Imagina mesmo que você esteja vendo pelo celular, você está pegando e colocando o dedo em cima da imagem. Então deixa uma margem de respiro em volta, nas bordas. Assim vai dar um ar mais leve para sua imagem e vai deixar ela um pouquinho mais harmônica e mais organizada. Então deixa uma margem meio que igual de todos os lados dela. Depois, divide ela no meio. O mesmo peso que tiver de um lado é bom que tenha do outro lado. Não é necessário, mas é bom que tenha. Depois, divide no meio. O mesmo peso que tiver embaixo é bom que tenha na parte de cima. Se eu coloquei um título muito grande na parte de cima, na parte de baixo eu vou ter que colocar informações o suficiente para poder contrabalancear essa imagem. Depois você também vai utilizar a regra dos terços nessa imagem. Os pontos quadrados, os encontros dos quadrados, são os pontos que vão chamar mais atenção nessa imagem. Então você pode utilizar eles para poder colocar algum elemento de destaque, algum recado, algum detalhe, nova fórmula, novo produto, nova embalagem. Tudo isso vai ter que estar, é bom que esteja nessas posições dos encontros dos quadrados. Lógico, tudo que você colocar grande no meio vai chamar muita atenção, mas mesmo que tiver alguma coisa gigante no meio, ainda faça essa distribuição utilizando as regras anteriores. Por último, a legibilidade. A legibilidade ela passa por quase todos os elementos anteriores. Aonde está o texto, que tamanho que está o texto, que jeito que está o texto. Qual que é a diferença de cor entre o texto e o fundo? Se está dando para ler. Quando se faz comunicação, comunicar, entregar a mensagem é mais importante do que a beleza em alguns pontos. Às vezes a sua decisão de estética não está entregando exatamente a mensagem do jeito que é necessário. Então modifica ela para ficar entendível, para ficar legível. Se der para ler, lembre-se de outro detalhe. Nem todas as pessoas conseguem ler do mesmo jeito. Pessoas mais jovens conseguem ler letras menores com um contraste entre fundo e letra menor. Já pessoas com mais idade têm mais dificuldade. Uma mensagem mais acessível tem alto contraste. Uma mensagem menos acessível tem menos contraste. Isso também é uma decisão criativa e uma decisão de filtro de público. Cores mais vivas, cores mais enérgicas também são associadas mais à juventude. Cores mais calmas, tranquilas, mais sóbrias, mais pastéis são associadas à vida adulta, à estabilidade. Tomar essas decisões pode causar problemas de comunicação, mas também pode ser uma característica do seu trabalho. Tenha isso em mente sempre que terminar uma arte, passe por esse critério. Dá para ler o que eu montei? Dá para entender o que é a mensagem que eu estou querendo passar? Do ponto de vista de composição audiovisual na pós-produção, é isso. Tem mais alguns detalhes, algumas dicas, algumas coisas que a gente vai conversar na hora que estiver mexendo nos programas. Mas a parte de edição é complementar o trabalho que você já fez na pré e na produção. A pré-produção preparou o ambiente e permitiu tomar todas essas decisões. Na produção, você executou a parte de captação, de materialização da sua ideia. Na pós-produção, você só vai finalizar os detalhes. Utilizando essa lógica, você consegue ter um bom material audiovisual. Por hoje é só e até a próxima!